Bom, pessoal, professor Fábio mais uma vez, a gente vai dar continuidade ao ciclo da doença de Chagas. Para entender melhor o ciclo da doença de Chagas, é preciso que a gente analise três principais formas do Trypanosoma cruzi, no decorrer do seu ciclo evolutivo. Então, vai haver algum momento, que o Trypanosoma cruzi ele vai estar na forma chamada de amastigota, Eu vou só circular aqui em que momento essa forma amastigota ele vai ser encontrado, onde ele vai ser encontrado e qual a sua principal característica. Então, na forma amastigota, o Trypanosoma cruzi está em um formato esférico e não apresenta o flagelo. A palavra mastigota, mastigou, vem de mastix, quer dizer chicote, A classe dos flagelados ou mastigoforos, são aqueles protozoários que apresentam como principal estrutura de locomoção a presença de flagelos, Então, os amastigotas, o protozoário na forma de amastigota, ele é desprovido desse flagelo, que é uma estrutura de locomoção. E ele é encontrado dentro do corpo dos mamíferos vertebrados, mais especificamente nas células de mamíferos invertebrados contaminados, seja na célula do macaco, seja na célula do cão, do gato, do tatu e mais especificamente nas células sanguíneas, ou do corpo humano. Em relação ao homem, a gente vai encontrar a célula no formato, o Trypanosoma no formato amastigota dentro dos macrófagos, que são células de defesa, do corpo humano, dentro de neurônios, que são células nervosas, dentro de células musculares, seja do músculo liso, presente no esôfago, presente no intestino grosso, presente lá no baço, por exemplo, também, e principalmente nas células musculares estriadas, que é no músculo cardíaco. Então, é na forma amastigota que vão aparecer os sintomas mais evidentes da doença de Chagas, que é o aumento exagerado do esôfago, o aumento exagerado do intestino grosso, o aumento exagerado do coração, do baço e órgãos que possam apresentar músculos e nervos. Existe também a forma epimastigota, onde o Trypanosoma ele apresenta um formato oval e alongado. Ele já é dotado de flagelo, já nós podemos observar a presença de flagelo em uma posição anterior ao núcleo, anterior ao núcleo. Aqui eu tenho um núcleo e antes do núcleo eu vou encontrar o flagelo. Então, quando você vê o Trypanosoma com esse flagelo, encontrado nessa porção anterior do núcleo, você diz que ele está na forma epimastigota. A forma epimastigota é encontrado, basicamente dentro da porção intermediária do intestino do barbeiro, e é lá dentro do intestino do barbeiro que a forma epimastigota vai conseguir se reproduzir assexuadamente por bipartição.
justamente com o intuito de aumentar a quantidade desse parasita, tá, lá dentro do intestino, consequentemente, para ser liberado juntamente com as fezes. A última forma, a terceira forma que você pode encontrar o Trypanosoma cruzi é na forma tripomastigota. Aqui só grifar o nome, tripomastigota. Na forma tripomastigota, você vai encontrar o flagelo não na porção, aqui eu tenho um núcleo, né? Aqui eu tenho uma porção anterior ao núcleo, mas na forma tripomastigota você vai encontrar a origem do flagelo na porção posterior ao núcleo, ou seja, na frente do núcleo. Tá bem aqui, ó, a frente do núcleo, porção posterior, forma tripomastigota. Essa forma tripomastigota é a forma infectante, tá? Onde o Trypanosoma cruzi ele está na sua forma mais amadurecida possível e com grande capacidade de se locomover dentro da corrente circulatória, dentro do plasma sanguíneo. Por isso, eu vou encontrar essa forma tripomastigota, tá? Tanto dentro do corpo dos mamíferos, no plasma sanguíneo, tá? Onde ele vai estar se locomovendo para infectar diferentes células do corpo dos vertebrados, como também eu vou encontrar lá dentro do intestino do barbeiro, tá? Conjuntamente com as fezes. Tá? Quando o barbeiro vai picar, vai sugar o sangue, tá? Vai encher o estômago de sangue e vai forçar, tá? O ato de defecar. Então, quando ele pica, absorve sangue e ao mesmo tempo defeca. Se aquelas fezes estiverem contaminadas com a forma tripomastigota, ele vai poder, tá? Essa forma tripomastigota, ela vai poder infectar o indivíduo. As principais formas de transmissão, tá? Da forma tripomastigota, por exemplo, a gente tem aqui através da picada do barbeiro e a liberação, tá, do Trypanosoma conjuntamente com as fezes, onde o indivíduo vai coçar, tá, o corte, e se haver a inoculação das fezes com a forma tripomastigota, com o parasita, obviamente esse parasita já dotado de flagelo, ele vai migrar para diferentes partes do corpo humano, tá? Através da corrente circulatória, infectar os macrófagos, infectar os neurônios, infectar as células dos músculos lisos e estriados. Outras formas de contaminação são as seguintes. Então, o indivíduo pode se contaminar através de transfusão sanguínea. Isso é bastante raro, hoje em dia quase que impossível, tá? Mas no passado, quando o homem não conhecia o ciclo desse parasita ou a presença desse parasita no sangue, tá? Caso alguém contaminado fosse doar sangue para alguém sadio, aquele sangue contaminado, obviamente, ao passar para uma outra pessoa sadia, a pessoa sadia iria se contaminar. Então, já houve época que era possível a contaminação ser através da transfusão sanguínea. A contaminação pode se dar também através da via oral. Se você passa a ingerir algum tipo de alimento, seja água, seja suco, tá, contaminado com as fezes do barbeiro, tá, infectado, a contaminação pode acontecer de maneira congênita, ou seja, passar de mãe para filho através da placenta.
muito raramente pode acontecer através da amamentação, onde a forma tripomastigota pode estar presente no leite materno, tá? E a criança, ao se alimentar desse leite contaminado, pode estar também se infectando, mas isso é muito raro. Ou até mesmo por acidentes laboratoriais, onde os técnicos de laboratório podem estar manipulando sangue contaminado, tá? De alguma maneira eles haver um corte ou uma perfuração com seringa, e a inoculação dessas formas infectantes para dentro da corrente circulatória do trabalhador, fazendo com que ele se contamine. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo para as demais informações sobre a doença de Chagas.